Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Wagner Porto pelo convite, de estar participando dessa live, e também com grande satisfação de estar falando para os colegas que fazem parte do aplicativo Médicos do Brasil. Hoje, vamos comentar sobre a importância do teste genético no câncer de próstata. Antes de falar do câncer de próstata em si, eu gostaria da gente fazer um passeio sobre a genética do câncer. Nós já temos conhecimento que o processo fisiopatológico do câncer é um processo genético e que vários tipos de câncer, vários tipos de tumor podem fazer parte também de várias síndromes. O câncer, do ponto de vista genético, visto como uma doença genética, ele pode ser considerado esporádico ou hereditário. E ele decorre de quê? De alterações de vários genes responsáveis pelas proteínas de sinalização para a proliferação celular, do componente do citoesqueleto, também envolvido na manutenção e inibição por contato, pelos genes reguladores do ciclo mitótico, componentes da morte celular programada e proteínas de detecção e reparo de mutações. Então, existem diferentes tipos de mutação que pode levar ao aparecimento do crescimento celular desorganizado. São mutações ativadoras de ganho de função de um alelo, de um protocongene, por exemplo, ou perda de função de ambos os alelos, ou uma mutação negativa dominante em um alelo de um gene supressor do tumor, ou por translocações cromossômicas com má expressão dos genes. Todos esses mecanismos fazem parte do que nós chamamos do mecanismo genético, que leva a um crescimento irregular celular. E uma vez iniciado o câncer, ele evolui com o acúmulo de dano genético que interfere nessa maquinaria do reparo genético. É o acúmulo desses danos que vai fazer com que surjam várias sublinhagens de graus diferentes de malignidade e mutações diferentes sobrepostas que levam a essa falta de regulação do crescimento celular. Então, como de uma maneira esquemática, a gente tem uma ideia, ocorrem mutações em genes, na célula normal, ela sofrendo uma mutação, ela vai levar a uma proliferação aumentada e vão surgindo outras mutações subsequentes, até levar a um crescimento inadequado das células, que é o que se caracteriza como tumor. Se esse tumor começa a crescer por esse crescimento desorganizado das células, e se ele entra na corrente sanguínea, essas células entram na corrente sanguínea, é o que são caracterizadas como metástases. As mutações genéticas, elas podem ser germinativas ou somáticas. As germinativas são aquelas constitucionais, quer dizer que o paciente já nasce com a mutação, essa mutação geralmente está presente nos gametas, tá? E pode levar também a uma alteração também nas linhas germinativas. E as variantes, então, passam de uma geração para outra, então passa de pais para filhos. Então, isso caracteriza o que nós chamamos de mutação germinativa e do câncer hereditário. As mutações somáticas são mutações ausentes nos gametas, podem ocorrer durante o desenvolvimento fetal ou até após o nascimento, e essas variantes não têm herdabilidade, ou seja, elas não passam de pais para filhos. Então, o câncer é uma doença genética, mas raramente uma doença hereditária. Então, quando ocorre a mutação somática, ela não é hereditária. Então, ela não passa de uma geração para outra. Mas aqueles indivíduos que nascem com a mutação genética herdada de um dos pais, tem um risco, ou apresenta um risco elevado de vir a desenvolver câncer durante a sua vida. Então, para termos uma ideia, o risco do câncer hereditário, aquele que tem uma herança e que é transmitido de uma geração para outra, é em torno de 10 a 15%. A grande maioria dos cânceres são esporádicos, ou seja, aqueles que acontecem depois do nascimento, que a mutação acontece nas células somáticas. E eles não são transmitidos para a geração seguinte.
Vários genes já foram descritos, e nós temos conhecimentos que vários genes participam ou predispõem ao aparecimento do câncer quando eles são alterados ou quando eles são mutados. Nós temos, são classificados como genes de alta penetrância, aqueles que são mais encontrados, que levam ao câncer, um risco maior de câncer, os de penetrância moderada, os de baixa penetrância. E nós sabemos também que cada dia mais são descritos novos genes que estão relacionados ao aparecimento dessa patologia. E surgiu, então, a partir desse conhecimento, a subespecialidade chamada oncogenética. O que é que significa oncogenética? Oncogenética é a associação da oncologia com os aspectos genéticos do câncer. E daí surgiu o aconselhamento genético. O aconselhamento genético é um processo de comunicação dos riscos pessoais e familiares, da herança e o risco de recorrência, mais a investigação molecular e mais a intervenção com os protocolos de prevenção ou com os protocolos de tratamento, de terapia. Então, na verdade, a oncogenética congrega a associação da oncologia com os aspectos genéticos do câncer. A síndrome hereditária de predisposição ao câncer são aquelas síndromes em que a pessoa tem a mutação, ela já nasce com essa mutação, herdada de pai ou de mãe, e ela tem um risco elevado de vir a desenvolver a doença. Então, o papel do médico, urologista ou de outro profissional da saúde para pensar no câncer hereditário, ele precisa tomar positivo, tomar conhecimento, fazer a história familiar sobre aquele paciente. Em primeiro lugar, eu diria que a história familiar positiva para câncer é um dos dados mais importantes, um dos critérios mais utilizados para se pensar no câncer hereditário. Quando o câncer aparece numa idade também precoce, tem que se pensar também que pode ser uma doença herdada. Não só o câncer de próstata, mas também o câncer de mama, de ovário, o câncer de intestino, associado a essa história familiar positiva. Diante de um paciente desse, o colega pode caminhar para o geneticista ou para o oncogeneticista quando houver indicação desses critérios clínicos. Pode também solicitar o painel genético para investigação molecular desse câncer e também orientar as condutas da redução de risco quando elas estão presentes, ou então, naqueles pacientes que ainda não desenvolveram a doença, o protocolo de vigilância preventiva. Então, o aconselhamento genético em oncologia compreende o quê? Identificação do indivíduo em risco, as estimativas de risco de recorrência na família, com o objetivo que se obter o máximo de informações possível a respeito do diagnóstico, do prognóstico e das opções de manejo para cada paciente. E o mais importante nessa avaliação, eu diria a principal ferramenta dessa avaliação é o heredograma. Então, o heredograma clássico, eu trago aqui um exemplo, a gente tem conhecimento da recorrência dos casos familiares e vai analisar aquelas pessoas de risco. Então, nós temos aqui um exemplo de um heredograma de 3 gerações, onde o primeiro paciente teve câncer de ovário aos 58 anos, que transmitiu para uma filha que teve um câncer de mama. A outra filha ainda não tinha apresentado o câncer, mas na sua história também teve 2 filhos, um com câncer de próstata e outro com câncer de ovário. Então, esse heredograma é um heredograma clássico, onde a gente vê essa recorrência familiar, tanto homens como mulheres afetados, e lembrar aqui que o mesmo gene pode causar tanto câncer de ovário como de mama, e como câncer de próstata e câncer de pâncreas também. Quais são essas informações necessárias além do heredograma para a consulta do paciente encaminhado ao oncogeneticista? É saber as informações sobre a família, como ela é constituída, ver quantos irmãos ou parentes de primeiro grau são afetados. É necessário que se faça esse heredograma, abrangendo, no mínimo, 3 gerações. Tá? Ver se familiares, pelo menos uma geração anterior, uma geração posterior à do
paciente tiver ou não câncer, qual o tipo de câncer e qual a idade que foi o diagnóstico. Sempre que possível, quando encaminhar o paciente com o oncogeneticista, lembrar que ele deve levar a cópia de todos os resultados histopatológicos e imunohistoquímicos. Aqui só para chamar atenção, mais uma vez, daquela heredograma, daquela história familiar que tem indicação de fazer o aconselhamento oncogenético. Então, nós temos aqui, de novo, 3 gerações, onde nós temos câncer de mama em homem, câncer de mama masculino, também chama atenção, tá? Próstata, o avô teve próstata, que as filhas tiveram câncer de mama e ovário, e o neto teve o câncer de mama masculino. Então, nós vemos o quê? Que a família materna daquele indivíduo que procurou a consulta é que tem a história familiar. E sempre o paciente que procura a consulta do oncogeneticista, ele é o probando, nós estamos aqui assinalando com a seta. Então, esse probando que traz toda a sua história familiar, esse probando pode não ter tido o diagnóstico do câncer, mas ele traz uma história familiar positiva. O ideal é que o primeiro paciente que venha para a consulta seja aquele que já tem o diagnóstico da doença. Então, mais uma vez aqui, só ressaltando essa história familiar, de preferência que deve ser encaminhado o paciente ou parente que teve a doença para começar, então, a investigação da hereditariedade do câncer nessa família. Tá? Então, essa triagem genética é um método que é utilizado, que nós chamamos de um aconselhamento pré-teste. Mas se não tem nenhum familiar vivo, mas tem a história positiva para câncer, se pode fazer também uma detecção pré-sintomática naquele parente que ainda não tenha manifestado. E ele tem interesse de saber se ele é portador da mutação ou não, para saber o risco dele de vir a desenvolver a doença. E que, desenvolvendo, fazendo a detecção de uma mutação patogênica, ele pode se iniciar um tratamento precoce ou evitar ou atenuar as consequências mais graves da doença. Então, mais uma vez aqui chamando a atenção para a história familiar e lembrar sempre que temos que ter um consentimento pré-assinado, principalmente daqueles pacientes que não desenvolveram a doença, que procuram um aconselhamento genético ou avaliação com o oncogeneticista para saber qual o risco dele ser portador de uma mutação patogênica, já que ele tem uma história familiar de vários parentes que tiveram câncer. Então, nesse paciente, a gente vai precisar do consentimento pré-esclarecido, assinado, porque ele não tem a doença, e ele tem que estar preparado para receber uma notícia positiva ou não. E isso a gente precisa ter muito cuidado na avaliação dessas pessoas. Então, como fazer isso? Encaminhando o paciente para o geneticista, que fará esse aconselhamento pré-teste, como eu já mencionei, que vai solicitar o teste genético adequado, né, se tiver indicação, e tudo vai depender dos critérios que a gente já comentou, e fazer um aconselhamento pós-teste, que é aquela volta à consulta depois que o teste está pronto, tá? Depois que o exame genético está pronto. Com a posse desse laudo, desse resultado desse exame genético, você vai se discutir com o paciente o seu resultado e as condutas indicadas. Quando sempre que se pensa na síndrome de predisposição hereditária, deve-se encaminhar para avaliação com genética. O diagnóstico ajuda o quê? A equipe médica a alterar a condução desse paciente, ou do cirurgião, ou do tratamento oncológico. Tá? Se o câncer nessa história familiar for mais frequente em adultos, o familiar que vai fazer a sua avaliação só deverá ter acima de 18 anos. Não é indicado fazer abaixo dessa idade. Se a síndrome for de uma instalação mais precoce, o responsável legal terá que autorizar esse procedimento. Por exemplo, se nós estamos diante de uma família e que está tendo câncer recorrente, que está tendo adolescentes ou crianças que já tiveram câncer, para avaliar o risco de aparecer esse câncer na infância, o responsável terá que autorizar o procedimento para a realização desse teste. Quais são as situações mais comuns que são encaminhadas mais para avaliação genética no nosso meio?
principalmente portadores de câncer de mama, triplo negativo, diagnosticado até 70 anos, o câncer de ovário em qualquer idade, independente da história familiar, câncer de próstata também de uma idade precoce, câncer gástrico difuso de células em anel de Sinete, câncer coloretal, que a imunohistoquímica tenha mostrado a ausência da expressão de um ou mais genes de reparo, de erro de pareamento, ou carcinoma medular de tireoide, ou tumores neuroendócrinos múltiplos. Então, essas são situações frequentes que devem ser observadas pelo colega, pelo ou ginecologista, ou urologista, que devem ser encaminhados para avaliação. Quando oferecer o teste, quando tiver alta probabilidade de ser portador de uma mutação. Quando se tem no serviço uma garantia ou a confiabilidade da interpretação dos resultados do teste. Se isso não tiver confiabilidade ou não souber interpretar esses resultados, encaminhe para um especialista em genética, que ele vai poder ajudar. Os resultados podem ajudar no diagnóstico, na abordagem genética do paciente e também dos seus familiares. Lembrando, mais uma vez, que genética cuida da família. E os testes que venham acompanhados de aconselhamento pré-teste e pós-estudos também a gente oferece para os familiares, a partir daí, também investigação da pesquisa da mutação encontrada no paciente. E que haja disponibilidade desses testes. Que genes investigar? Hoje, como eu falei lá no início, vários genes já estão ligados ao aparecimento de câncer. Nós temos o gene de alto risco, de baixo risco ou de risco moderado. Por exemplo, o BRCA1 e o BRCA2 são pacientes, ou são genes, de alto risco. O de risco moderado e de baixo potencial terapêutico também estão incluídos nos painéis. Atualmente, hoje, quando se pede a investigação para o estudo genético do câncer hereditário, se realiza painéis de genes. Não vai realizar apenas o sequenciamento de um gene, mas o que é mais utilizado é fazer um painel e que abrange a maioria dos genes que estão ligados ao desenvolvimento do câncer. Hoje nós temos painéis que chegam a ser de mais de 100 genes, onde são estudados a predisposição genética, onde vai se procurar se ocorreu mutação patogênica nesses genes, para poder se fazer uma conduta mais precisa, baseada naquela mutação encontrada. Então, as informações vão permitir o quê? Depois desse teste, o diagnóstico e o risco pessoal de vir a desenvolver o câncer, principalmente naqueles parentes que não tiveram câncer ainda, ver o modo de herança, ver o risco de recorrência, que se é de 50%, se é de 25%, para a geração seguinte, ver as opções de manejo e controle desse risco de recorrência. Isso também já é disponível. Facilitar uma decisão mais apropriada para seu caso individual, aceitando o diagnóstico desse risco individual ou familiar de recorrência. Por que identificar esses portadores? Porque esses indivíduos apresentam alto risco do desenvolvimento do câncer durante a sua vida. Frequentemente, outros familiares, também do indivíduo identificado com mutação patogênica, podem apresentar também alto risco de desenvolvimento. E sabendo que existem medidas preventivas e ou prevenção que podem ser indicadas a esse grupo de indivíduos ou famílias, visando a detecção precoce ou a redução de risco do desenvolvimento do câncer. Então, o roteiro desse atendimento, chegando ao geneticista clínico ou o oncogeneticista, onde se colhe uma história, onde se faz a avaliação desse risco após o heredograma. De preferência, se tiver um psicólogo no serviço para que acolha esse indivíduo, ou que acolha os seus familiares, para eles não ficarem assustados e não criar o estigma daqui, eu passei para meu filho, eu sou culpado. Então, isso aí a gente tem que ter no serviço, o ideal que se tenha realmente um psicólogo fazendo parte dessa equipe multidisciplinar. A partir dessa avaliação, se faz a solicitação do exame molecular. E esse exame molecular vai trazer o quê? Tem uma mutação identificada ou não encontrou uma mutação? Se tem a mutação identificada, sim, tem que fazer o aconselhamento genético,
e avaliar todos os parentes mais próximos para saber o risco deles terem herdado ou não a mutação. Se não tem essa mutação identificada e tem história familiar, também nós encaminhamos para o aconselhamento e acompanhamento com o geneticista para receber as orientações. Aqui eu trago o exemplo de uma paciente, nós vemos aqui uma paciente de 38 anos, que ela foi detectada uma mutação e a partir dela nós estudamos toda a família, que a gente vê aqui que é uma família que tem história de parentes e de gerações afetadas, tanto do lado materno quanto do lado paterno. E eu trouxe aqui para chamar a atenção de que 2 irmãs e um irmão foram detectados portadores da mutação patogênica. Isso quer dizer o quê? Eles não tiveram câncer ainda, mas ele tem um risco elevado para desenvolver câncer. Então, isso é um acompanhamento, mostrar como se faz o acompanhamento dessas pessoas. Aqueles parentes, aqueles indivíduos que estão com mutação patogênica presente e que não desenvolveram câncer, nós temos que oferecer todos os protocolos de vigilância e de prevenção. Então, esse teste identifica as mutações germinativas quando solicitado e, no caso dessa suspeita, se tem, faz o exame através de um sangue periférico ou de saliva. Lembrar que a pesquisa da mutação no tumor, nós vamos estar analisando mutações somáticas, não são mutações germinativas, então elas não são hereditárias. As mutações somáticas é importante sim, principalmente para a condução terapêutica daquele paciente diagnosticado com câncer. E fazendo a indicação do exame, para a realização do exame, como eu falei, esse exame pode ser coletado tanto no sangue como na saliva. Se faz uma extração de DNA e o sequenciamento dos genes que fazem parte daquele painel para pesquisar mutações em gene que predispõe ao aparecimento da doença. Nessa avaliação, a gente pode encontrar mutações patogênicas, pode encontrar CNVs, que são padrões assim, de deleções, e que vão precisar realizar o MLPA, que é uma outra técnica para a confirmação dessa mutação. E se tem um exame, uma mutação presente, seja ela patogênica, ele também tem o diagnóstico aí da característica genética e vai ser tomadas decisões tanto de ordem terapêutica para o paciente e o acompanhamento familiar para todos os parentes próximos. Então, aqueles que não têm a mutação ou identificam a mutação do ponto que já seja conhecida na família, ela vai fazer a mutação familiar conhecida. Tá? O painel, para fazer por sequenciamento de nova geração, pode ser germinativo ou somático, se utiliza no primeiro, no probando. Nós chamamos de probando, aquele paciente que tem o diagnóstico e foi para a avaliação oncogenética. O método de Sanger é mais utilizado para fazer a pesquisa da mutação familiar conhecida. Tá? E o método de MLPA, nós precisamos estar atento principalmente para a detecção de deleções ou inserções presentes no genoma desse paciente. Como é que vem esse resultado nessa avaliação molecular? Ele vem positivo se detectar uma mutação patogênica, seja no paciente afetado ou no familiar do indivíduo que tem a doença. É que nós encontramos a mutação. Ou ele vem negativo quando não se encontra nenhuma mutação detectada, tanto no portador ou no doente que tem a doença do câncer, ou então no seu familiar. O positivo quer dizer o quê? Que ele tem uma mutação patogênica, ou provavelmente patogênica, e que determina o aparecimento do câncer. Então, o risco dele está associado a essa mutação. Negativo, quando não tem nenhuma mutação detectada, ou no paciente ou no familiar afetado. Inconclusivo, quando são encontradas variantes de significado incerto. E aí nós temos uma grande questão. O que é variantes de significado incerto? São aquelas variantes ou aquelas mutações que ainda não foram classificadas como patogênicas ou como benignas. Isso aí merece uma atenção diante
da história familiar, o geneticista vai saber avaliar isso aí, se precisa procurar essa variante nos pais ou não, ou fazer uma avaliação anual de reclassificação dessa variante. Então, de um modo geral, o acompanhamento dos pacientes que apresentam variante de significado incerto é feito uma avaliação anual para que sejam analisados e ver a reclassificação dessas variantes. Não é necessário mais repetir o exame. Essa reclassificação é feita pelo especialista que vai verificar no banco de dados como é que está a classificação anual dessa mutação. Então, após o teste, após o resultado, o paciente tem que retornar ao oncogeneticista. Vai ser informado sobre o resultado, sobre o significado daquilo que foi encontrado, sobre as intervenções possíveis de serem feitas. Sendo geneticista, ele será enviado de volta ao seu médico especialista, ou seja, urologista ou outro colega, com um relatório. E sempre que possível também descrever as condutas que podem ser aplicadas para esse paciente e serem discutidas através de uma equipe multidisciplinar. Os familiares do paciente com mutação são orientados a fazer o aconselhamento genético. E a estratégia de prevenção ou de redução de risco para os familiares ainda pode ser uma escolha que pode ser oferecida a esse paciente. E qual é essa melhor escolha para cada paciente? Pode ser feita através de intensificar o rastreamento, ou cirurgia de redução de risco, ou a prevenção com medicamentos. Então, são essas opções que se tem nessa estratégia de prevenção e redução do risco de aparecimento do câncer. Eu gostaria de encerrar chamando a atenção que mutação deletéria ou mutação patogênica não detectada no exame não significa ausência de risco. O risco ele é determinado pela avaliação clínica e pela história familiar. Lembrando também que o paciente que não tem a mutação, o paciente não foi encontrado naquele painel, ele pode também ter o risco do aparecimento do câncer esporádico. E não todos nós temos o risco de vir a desenvolver câncer. O que significa o quê? Que o aparecimento do câncer é hereditário, aquele que é mais grave, que aparece na idade mais precoce, que pode ser detectado no painel, nós vamos encontrar mutações patogênicas. Se na avaliação não foi encontrada, esse paciente continua em acompanhamento e tem que ter uma avaliação clínica e a história familiar levadas em consideração, tá? Para que você seja atento para o acompanhamento dessa família. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, coloco à disposição se tiver perguntas a serem feitas e espero que tenha contribuído um pouco no esclarecimento dessa avaliação genética, que hoje pode ser realizado não só pelo geneticista, mas por oncologista que tem especialidade também em oncogenética. Obrigada a todos.